Bom dia a todos, um prazer enorme mesmo estar com vocês. Eu fiquei com a parte fácil desse nosso encontro, que é apresentar os desafios, né? E a gente vai discutir junto quais seriam as soluções. Então, para falar dos problemas e dos desafios é sempre um pouco mais fácil. Então, a proposta aqui é que eu instigue, inspire, provoque a reflexão a respeito do tema proposto para esse encontro, né? Então, como bem dito aí, eu vou compartilhar a minha tela, espero que vocês estejam vendo aí os slides. Desafios do novo tempo para organizações cooperativas. Então, para começar o nosso papo, eu acho que a gente tem que entender o que é esse novo tempo. Muito se fala sobre o espírito do momento, o espírito do tempo, e como a sociedade, a psicologia, a economia, a política se moldam em cada período de tempo e como nós, né, como associação, como organização, como igreja, como pessoas, indivíduos, a gente se coloca nesse tempo. Então, o primeiro recorte que eu gostaria de fazer é o termo exponencial. Tempo, para resumir o tempo que a gente vive hoje, a palavra é exponencialidade. A exponencialidade é um crescimento e uma mudança abrupta, extremamente violenta e rápida em todas as áreas da sociedade, mas tem um combustível primário para que faça com que isso aconteça, e é a tecnologia. Nós vivemos hoje um tempo tecnológico. A exponencialidade só é possível porque nós fomos apresentados a uma ciência tecnológica que interfere hoje em tudo na nossa vida. Então, isso começou na década de 80 com a Lei de Moore. Na década de 80, a Moore foi um dos fundadores da Intel, uma das primeiras empresas de tecnologia a começar a comercializar em grande escala os computadores como a gente conhece hoje. E na época o Moore disse o seguinte, ele criou uma tal lei de exponencialidade. Ele disse que o poder de processamento dos nossos computadores, e aí pode entender que você tem um computador na mão com o seu smartphone, ou com o computador que você está acessando aí em casa, um notebook, a previsão que ele fez é que a cada 18 meses o poder de processamento dos computadores dobraria. E isso colocaria o mundo numa questão exponencial. Por incrível que pareça, a lei de Moore ela já está ultrapassada, porque nós estamos chegando no que a gente chama de computação quântica. Eu vou falar alguns termos aqui que talvez vocês não tenham ouvido, ou não tenham passado pela cabeça de vocês ainda, mas só para vocês terem uma ideia do que significa a computação quântica, significa que os cálculos que hoje a gente faz, que levariam 10 mil anos para serem feitos, um computador quântico faz em segundos. Então, o mundo, provavelmente nos próximos anos, passe por mais uma grande revolução tecnológica. Nós estamos em vias de ter uma nova tecnologia e velocidade de dados, do 5G, já existe a tecnologia do 6G sendo testada, e os computadores vão ser quânticos. Eles vão fazer cálculos absurdamente rápidos na aplicação da física quântica para os computadores. Parece meio ficção científica tudo isso que a gente fala, quando você vai traduzir o que é esse novo mundo, mas eu trouxe aqui mais alguns dados, só para vocês terem uma ideia do que a gente tá para ver acontecer nos próximos anos numa velocidade absurda. Por exemplo, a conexão dos nossos cérebros com computadores. Então, o que acontece hoje quando você esquece o seu smartphone, o seu celular em casa? Provavelmente as pessoas voltam para casa para buscar seus telefones celulares. O próximo passo é a gente começar a ter uma conexão orgânica, ou seja, a gente vai começar a vestir coisas tecnológicas, a gente vai começar a implantar coisas tecnológicas, até o ponto que o nosso cérebro seja totalmente conectado com o computador, que a gente não precise mais ter uma diferença entre máquina e humanos, né? Isso não é ficção científica, tá? Há alguns meses atrás, acho que há um mês e meio atrás, foi apresentado já o teste de um produto chamado Neuralink, que conecta cérebro com um computador. Estão fazendo testes ainda com animais, mas já é possível ver o futuro dessa evolução com a produção de tecnologia numa velocidade absurda.
que isso impacta em termos de sociedade? Só para a gente ter uma ideia. Nós vamos estar começando a trabalhar com o que a gente chama de um novo ambiente de trabalho, uma nova democracia, o que a gente chama de pós-capitalismo, até chegar ao ponto onde a gente vai ter uma extensão radical na expectativa de vida das pessoas, porque a gente vai ter tanta solução tecnológica para a expansão da saúde, ou para criar o que a gente chama de super-humanos, aumentar a capacidade cerebral através da tecnologia de uma velocidade absurda. Isso é conhecido hoje no mundo da psicologia, no mundo da sociologia, como pós-humanismo ou transhumanismo. A gente vai viver um salto quântico na capacidade de processamento e de interação social, na economia, na política. A gente já está falando de dinheiro 2.0, você vê que isso já é uma realidade. Ninguém mais carrega dinheiro físico. Agora, com o Pix, ainda mais, né? Então, assim, aos poucos, a gente está observando isso e isso começa a fazer parte da nossa vida, né? Então, o primeiro desafio que eu acho que a gente tem como organização e como indivíduo é como é que a gente insere a experiência comunitária e cooperativa em um mundo que é virtual e hiperreal. O exemplo que eu coloquei ali foi um emojizinho de mãozinhas como em função de oração. Mandar um emoji no WhatsApp com a mãozinha de oração significa uma oração ou não? É uma boa pergunta, é um desafio a ser feito, né? Então, imagine que no futuro eu possa fazer um culto virtual, eu colocar isso não é ficção científica, tá? Imagine que no futuro, ao invés de assistir uma live de um culto, eu posso colocar um óculos de realidade aumentada e virtual e me sentir no ambiente do culto, né? Com tudo ao meu lado, com holografia e tudo mais. O fato de eu não deslocar o meu corpo até um local físico significa que eu estou cultuando ou não? Eu posso estar fazendo outras coisas enquanto faço isso? Então, são N questões e desafios, ou seja, o mundo tecnológico é um mundo que vai para o mundo virtual e o que a gente chama de hiperrealidade. Então, como é que uma experiência como que vai ser uma experiência comunitária e cooperativa num mundo virtual e hiperreal? Porque a gente ainda não tem como transferir comida, abraço, sorriso, calor humano pelo WhatsApp, mas a gente consegue mandar uma mãozinha em função de oração. Esse é o primeiro desafio, então. Outros desafios têm a ver com motivações, anseios e necessidades desse novo mundo, desse novo tempo, né? Primeira coisa que eu trago é as prioridades da agenda humana. A agenda do ser humano, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, se a gente olhar na história dos nossos pais, dos nossos avós, tudo na vida deles girava em torno de subsistência. Então, o trabalho não era carreira profissional, era uma ocupação, ou era uma função onde se produzia valor. Carpinteiro, padeiro, pedreiro, pessoas que produziam valor na construção de coisas. E, basicamente, o que se tinha como motivação e anseio era a garantia da subsistência. Ao longo do tempo, isso foi passando e a gente foi dando acesso a novas profissões. A gente deixou o mundo da ocupação e a agenda humana deixou de ter o foco na subsistência humana e passou a ter o foco em carreira. Nós somos a geração da profissão. Então, a prioridade da agenda humana da minha geração, a geração dita Y aí, que tem entre 30 e 55 anos, esse pessoal, a agenda deles tem a ver com carreira. A carreira profissional, basicamente. É uma carreira que tem a ver com ser médico, ser advogado, ser piloto, ser economista, ser pedagogo, e tudo gira em torno disso. Só que foi uma geração que também começou a ser assolada pelo novo ecossistema de mídia e marketing, onde o centro do sucesso de uma pessoa começou a mudar também. No passado, o sucesso, a maior riqueza que os nossos pais tinham era um trabalho em si. Hoje, a partir dessa nova geração, a riqueza não é mais o trabalho que você tem, mas o que você compra através do seu trabalho. Então, você começa a ter uma medida de sucesso por acumulação de patrimônio.
o foco da agenda humana muda. Então, assim, se você for ver o final dos nossos pais, todo mundo tinha o sonho da casa própria. Depois desse sonho, começou a ter o sonho da casa própria, o sonho do carro melhor, o sonho da casa na praia, o sonho do barco para ir pescar no final de semana, o sonho de ir para a Disney, os sonhos se multiplicaram em relações de consumo. E essa geração deu geração a uma nova geração, que é uma geração, e aí os jovens como fator revolucionário, que os caras não querem só mais isso. Os jovens hoje, no mundo, eles querem ter sentido na vida. E o grande problema é que eles querem ter sentido na vida, uma boa parte deles sendo rico. Os maiores estudos psicológicos hoje, de psicologia positiva ou de felicidade, dão cabo de que as novas gerações têm um foco, ser rico. Para quê? Para viver tudo que eles querem na vida, para ser feliz, para viajar, para ter experiência. Então, a gente teve uma mudança drástica em 3 gerações, quando a gente fala de prioridades da agenda humana. O mundo do trabalho, pelo contrário, ele está indo na direção contrária à expectativa das pessoas. Você vê, a gente tem expectativa de uma geração de 40, 45 anos de fazer uma carreira profissional e, ao longo do tempo, as carreiras perdem sentido. Tem uma geração de jovens que quer ficar rico e mudar o mundo sem muito trabalho, e pelo outro lado, a gente tem cada vez menos emprego para essas pessoas ou foco de sentido. Só para vocês terem uma ideia, hoje o desemprego entre pessoas de 18 e 24 anos é 3 vezes maior do que a taxa de emprego normal. Então, a gente tem uma taxa de desemprego de 12%, em média, no Brasil, e dos jovens é 36%. E qual é o resultado disso, né? A gente tem um outro fator que coloca mais lenha nessa fogueira, que é a prioridade do capital. A gente vive hoje, não sei se vocês conhecem o termo, a gente vive um mundo plutonômico. Esse termo plutonomia é um termo muito novo, foi cunhado na virada do milênio, em 2000, e fala sobre uma hiperconcentração de dinheiro no mundo. Então, hoje, 1% da economia, 1% da riqueza do planeta, 50% da riqueza do planeta está na mão de 1% da população mundial. E o que isso tem feito? Eu vou chegar no link com as associações cooperativas e organizações. A alta concentração de capital está dividindo o mundo em 2 castas apenas. As pessoas que são hiper ricas e aquelas pessoas que têm que trabalhar para se manter, para conseguir cumprir uma agenda de consumo. Isso quer dizer que a gente não vai ter, se a gente continuar nessa mesma toada que a gente está, classe média mais. Vai ter um achatamento da classe média. Então, quando você olha para salários, eles têm se mantido constantes numa série histórica do tempo. E do outro lado, tem uma casta mundial que ganha dinheiro de forma inercial. Eles ganham dinheiro improdutivamente e eles acumulam capital cada vez mais. Alguns fatores que isso causa para as nossas organizações. As pessoas têm cada vez menos dinheiro para contribuir com qualquer outra coisa que não seja consumo. Vou repetir, esse é um importante porque se organizações cooperativas dependem de contribuições voluntárias dos seus membros ou associados, historicamente esse novo mundo deixa a pessoa sem opção. Por quê? Porque ela tem que cumprir uma agenda de consumo para fazer parte do MEI e ela tem cada vez menos trabalho e menos dinheiro para cumprir essa agenda. O resultado disso é isso aqui, ó. Doença. O mundo hoje é um mundo extremamente deprimido, ansioso e em pré-suicídio, né? Então, esses dados são alarmantes, realmente alarmantes. O número de utilização, por exemplo, de opioides, que são remédios para dormir, remédios para acordar, reguladores de humor, as taxas de suicídio nos países ricos, e é importante fazer esse recorte, elas são maiores do que nos países em desenvolvimento. Isso comprova o que eu estava falando, ou seja, as pessoas como nós que vivem em países que são bombardeados por consumo e por uma lógica de agenda que a gente não consegue cumprir, faz com que as pessoas se desesperem. Então, a agenda das pessoas hoje ela é totalmente cruzada. Nós temos uma agenda do trabalho que não bate com a agenda das pessoas
e uma lógica de capital que cada vez mais pressiona as pessoas para um nível de desespero. Então, qual é outro desafio? Conciliar agendas. E aqui eu pego a fala do pastor Isaías, se a gente tem uma relação de cliente, de dono, as agendas dos clientes são as mais diversas possíveis. Se você pegar um menino de 18 anos que mora no Nordeste, a agenda dele é totalmente diferente de um senhor de 40 anos que mora no Sul, ou de uma pessoa que está na classe A, ou que um que é prestador de serviço, outro que é empreendedor, outro que é funcionário seletista e que ficou desempregado. Então, hoje, quando a gente chega diante de uma audiência, seja ela em qualquer organização, você está diante de, se você tem, imagine que na sua igreja tem 100 congregados, você tem 100 agendas diferentes para serem cumpridas. Então, esse mundo, ele pressiona as pessoas para uma agenda totalmente diferente do que a gente tinha no passado. Ou seja, no passado era muito mais fácil você entender e agrupar as pessoas com agendas. As famílias eram muito parecidas, os desejos eram parecidos e as motivações e anseios parecidos, e a gente tinha um estado de bem-estar em termos de trabalho e a possibilidade de conquistar aquilo que se queria muito maior. A gente tem visto esse desafio. No que tange a cooperação, um outro ponto como desafio aqui para a gente criar problemática para as nossas discussões é que hoje se coopera sem a necessidade de intermediários. Então, assim, se você é uma associação cooperativa, você é uma instituição, você é uma ONG, você é uma convenção, seja o que for, você é um intermediário da cooperação. E a tecnologia fez com que a cooperação hoje não precisasse mais de intermediários. Essa talvez seja um dos grandes desafios das associações cooperativas. Qual é a criação de valor que você tem no mundo que já está cooperando sociocraticamente no meio digital, sem precisar de uma coordenação, de uma liderança ou de alguém que faça esse papel institucional? Eu trouxe 3 exemplos do que significa nos novos tempos cooperação virtual, digital, onde a gente não sabe quem é o líder. Tá? A primeira foto aí tem a ver com a Primavera Árabe. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, no Oriente, principalmente nos países árabes, começa um movimento chamado como Primavera Árabe. Passa pelo Egito, Líbia, por diversos lugares. Mas talvez a queda do Hosni Mubarak foi o grande ápice da Primavera Árabe. A Primavera Árabe é um exemplo de cooperação virtual desinstitucionalizada. Porque quando você vai procurar quem é o líder da Primavera Árabe, quem que coordenou, qual foi a convenção, a associação, a liderança que coordenou isso? Isso é o que a gente chama de sociocracia digital. Então, baseado em alguns ensinamentos ou dicas de um sociólogo chamado Gene Sharp, escreveu um livro chamado Da Ditadura à Democracia. O Gene Sharp dava dicas não violentas para a derrubada de um governo ditatorial. E ele escreveu isso na década de 80, onde ainda não tinha internet, Instagram, Facebook. Digitalizaram o livro dele, espalharam as ações não violentas para que um governo viesse a cabo, e houve uma cooperação virtual pelas redes de forma sociocrática. A gente chama isso de rede neural. Ou seja, são vários entes trabalhando de forma conjunta e cooperativa, sem uma liderança institucionalizada. O outro que eu coloquei ali no meio são o que a gente chama de hackers do bem, ou citizen hacking, ou hackers do mal também. São piratas digitais, que hoje forçam governos, se ajudam cooperativamente, tanto para o bem quanto para o mal. Eu vou dar alguns exemplos do mal, são essas pessoas que fazem ataques às instituições, como aconteceu agora com o TSE, com o STJ, ou com empresas que fazem sequestro de dados. Esses são os piratas do mal. Mas já existem ações de piratas do bem. Vou dar um exemplo do que aconteceu em alguns países, está acontecendo em alguns países, onde os governos e isso pode acontecer com uma convenção também, tá?
Imagine o seguinte, um governo precisa de um novo sistema para fazer um controle das contas deles, e eles fazem uma licitação. E esses casos são reais, tá? Então eu faço uma licitação e encontro uma empresa que faz o software para mim por 5 milhões de dólares. Os hackers do bem, que são meninos extremamente experientes em programação, fazem concursos para desenvolver esse mesmo aplicativo que o governo está disposto a pagar 5 milhões, e eles sorteiam cervejas. 3 caixas de cerveja para quem fizer o software. Esses meninos fazem os softwares e deixam disponível para o governo, falam, se quiser usar, aqui tá bem. Você ia pagar 5 milhões. Eu fiz de graça, porque o que eles estão cobrando 5 milhões é moleza a fazer. Eu só quero 3 caixas de cerveja. Então, essa cooperação desinstitucionalizada não tem nenhuma liderança. Não tem ninguém liderando esses meninos. Não tem uma convenção, uma associação. Eles simplesmente, pelo bem, desinstitucionalmente, colaboram virtualmente. Um exemplo muito ruim de cooperação virtual desinstitucionalizada são fake news. É claro que existem grupos por trás que manipulam isso, mas eles conseguem cooperação virtual. Que aqui não nos ouçam, né? E espero que a minha mãe e meu pai não assistam essa palestra, mas o meu pai e minha mãe contribuem muito para fake news, porque tudo que eles recebem no WhatsApp, eles tomam por verdadeiro e passam adiante. Eles estão cooperando virtualmente para que uma fake news se espalhe. Então, a cooperação virtual desinstitucionalizada é uma realidade do novo tempo, ou seja, as pessoas cooperam sem necessidade de intermediário. E outra, elas cooperam em causas e não em instituições. Esse é um ponto importante. As pessoas desse novo tempo, elas cooperam dependendo da tua causa e do teu propósito, e não da tua instituição. Então, elas são muito mais predispostas a se engajar numa causa do que ser um associado numa associação. Eu até hoje participo numa associação de recursos humanos. A gente tem dificuldades enormes de ter associados e membros. Por quê? Porque eles não querem se associar a uma instituição. Agora, se eu coloco uma causa ou um propósito, eu consigo encontrar pessoas que têm esse mesmo desejo, esse mesmo anseio de colaborar comigo sem a necessidade de participar da minha instituição. Então, a cooperação virtual desinstitucionalizada é uma realidade. E isso cria um novo paradigma de organização. As organizações que a gente tem normalmente, como entes que fazem a intermediação, elas são organogramas. Então, eu tenho uma instituição que tem um presidente, vice-presidente, diretor e tal. E esse novo mundo que coopera, ele não tem mais essa organização de comando e controle que parece uma pirâmide. Ele parece mais esse outro símbolo aí. Ou seja, várias pessoas conectadas de forma disforme, unidas por um propósito no centro. Então, ao invés de eu ter uma hierarquia institucional, eu tenho estruturas flexíveis que se adequam conforme a causa. Então, quando você tem uma pessoa que tem uma boa causa, um bom projeto, essa pessoa é o líder e o presidente daquela causa. Isso não quer dizer que ele vai ser líder e presidente a vida inteira, porque pode ser que ele seja um cooperador no mês seguinte de uma outra causa, de um outro propósito. Então, eu vou ser várias pessoas durante a minha cooperação no mundo, desse novo mundo sociocrático. Eu sou o líder de uma causa, mas eu sou cooperador de uma outra causa que tem outra pessoa como líder, como cabeça, e isso é extremamente rápido, veloz, conectado e acontece de maneira orgânica. Então, as estruturas rígidas e fixas das organizações, elas não conseguem mais achar um papel de intermediação na cooperação. E vocês podem ver isso com os seus filhos. Se o teu filho, teu sobrinho, teu neto joga videogame, você vai ver que a lógica dos games hoje é bem diferente do que a gente fazia quando a gente jogava joguinhos eletrônicos de videogame. O Atari era parecido com os organogramas que a gente tem hoje. Eu ia me adaptando a novas fases e até o dia que eu chegava no topo e eu fechava o jogo. As crianças hoje, elas usam plataforma colaborativa.
Então, os jovens que estão indo para as nossas igrejas, eles aprendem desde os joguinhos, no colégio, na sociedade, que eles se engajam em causas para atingir tais objetivos. E quando esse objetivo se completou, ele vai se engajar em outro objetivo, em outra causa. Isso não significa que ele vai ser membro de uma instituição a vida inteira. É um desafio. Ou seja, o desafio é como é que eu crio valor para uma instituição num mundo que não precisa mais de instituições. O mundo hoje ele empodera um indivíduo com causa, mas ele não empodera mais a instituição. Então a gente tem alguns desafios: sair de um organograma de poder e ir para um organograma de influência. A educação se transforma em cultura, porque eu educo através da cultura hoje. Então, antigamente, eu pegava um método através da educação para tentar aculturar uma pessoa. Hoje é inverso. Hoje a cultura é que educa. E ao invés de sócios, membros, a gente tem seguidores. E esses seguidores se conectam e desconectam dependendo da causa e do propósito. Então, boas causas e bons propósitos podem conectar o mundo inteiro, até aqueles que não fazem parte da nossa instituição. Então, a gente tem que fazer, esse é um desafio, sair do poder e ir para a influência, sair da educação e ir para a transformação cultural, e sair de uma lógica de sócios e membros para ter seguidores. E esses seguidores são engajados através de propósitos. Um outro desafio, o que a gente chama de gap cultural, ou diferença cultural. Esse é o William Ogburn, um sociólogo americano, ele que criou a teoria do cultural gap. Lá na década de 40, 50, os Estados Unidos passando no pós-guerra por transformações gigantescas, ele notou que o nosso modo de pensar evolui muito mais lentamente que o mundo em si, que o mundo material. E ele chamou isso de cultural gap, ou diferença cultural. Então, imagine o seguinte, o William Ogburn escreveu isso na década de 50. Na década de 50 não tinha Neuralink, não tinha 5G, não tinha internet, não tinha Zoom, com as pessoas conectadas virtualmente de manhã em vários locais do Brasil e do mundo. Então, se naquela época o mundo material evoluía, ainda não era exponencialmente, mas ele evoluía numa linha reta mais rápida do que a nossa mente podia compreender, imagine hoje. Imagine hoje onde a gente tem a exponencialidade de tudo que acontece no mundo, em termos econômicos, sociais, políticos, turbinados pela tecnologia. Então, tem um desafio intrínseco a todos nós aqui, que é o desafio das nossas cabeças. O resumo é que eu e todos vocês, nós estamos atrasados. Estamos atrasados. Ou seja, a gente não consegue acompanhar com a nossa cabeça a evolução do mundo como ele segue hoje. E aqui, me permitam fazer um recorte. E não é etarismo ou não é preconceito com a idade. Isso é andragógico, isso tem a ver com conexão neural, com sinapse. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem dificuldade de aprender coisas novas. É pacífico isso. Então, a gente está vendo isso agora nesse mundo digital, onde as pessoas todas foram forçadas a ir para o computador e falta uma alfabetização digital. Os nossos filhos e os nossos netos, os jovens, eles já foram educados no que a gente chama de linguagem digital, num ecossistema digital. E nós não. Então, assim, a primeira coisa que nós temos que vencer, principalmente nós que temos mais idade, é entender que nós vamos ser mais atrasados pela própria natureza. Ou seja, o nosso cérebro começa a ter dificuldade. O outro, e eu digo isso sempre com dor no coração, mas é verdade, a gente começa a ficar velho, a gente tem dificuldade de abandonar os nossos comportamentos. A brincadeira que eu sempre faço quando eu falo isso é que aqui em casa, até hoje é assim, a minha esposa reclama que tem um lado do sofá que é mais fundo do que o outro. Por quê? Porque eu só sento naquele lugar. É o lugar que eu curto sentar ali. Então, a gente gosta e o ser humano vai adquirindo hábitos, costumes. Então, imagine isso, ou seja, esse mundo evoluindo de uma maneira absurda e a nossa cabeça não acompanha. Então, como é que a gente vence esse gap cultural? Né? É a nossa discussão, que vai ser a nossa discussão durante o fórum aqui. Mas como é que a gente agrega
jovens e principalmente lideranças jovens, mas não é só isso, é como é que a minha cabeça pode ficar melhor preparada para esse novo mundo, né? Então, é um bom desafio aí para todos nós. E junto com o gap cultural, a diferença cultural, vem um gap intelectual também. E o que tem a ver, ou qual que é a lógica do gap intelectual? Esse novo mundo que a gente vive, ele é um mundo de colaboração intelectual colaborativo. Então, a frase que a gente diz é o seguinte: por mais inteligente que a gente seja, a gente jamais vai ser mais inteligente que o mundo todo. E aí, ações como essa que nós estamos fazendo agora, elas se fazem muito necessárias. Porque é no coletivo que se produz a intelectualidade, se produz a ferramenta para enfrentar esse mundo novo. Ou seja, eu, na minha instituição, aí, na minha opinião, resida o grande valor de uma instituição cooperativa, que é produzir intelectualidade, ferramentas que ajudem toda essa coletividade. Isso não é mais possível ser feito sozinho. Então, assim, é cada vez mais difícil ter o que a gente chama de jornada do herói, que uma pessoa em um único canto do mundo, sozinha, descubra a resposta perfeita. Por quê? Porque o mundo inteiro está pensando em grandes coisas hoje, e eles estão trocando essas informações numa velocidade absurda. Então, nós, independente de onde a gente esteja, qual seja a nossa função, igreja, localidade geográfica, se eu não tiver integrado em alguma coisa que produz conhecimento conjunto, provavelmente eu fique muito atrasado. Se eu sozinho já estou atrasado, a única forma de talvez cumprir essa diferença seja a gente fazer as coisas juntos, colaborando muito, muito, muito. Para quê? E aqui é importante esse ponto. Nós precisamos ser eternos aprendizes. E esse novo aprendizado não tem a ver com teologia, não tem a ver com os ensinos e a sabedoria bíblica, que isso é imutável. A gente vai ter a Bíblia sempre, os princípios cristãos e bíblicos, eles são atemporais, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente, mas nós temos que linkar a sabedoria e os princípios cristãos com uma nova realidade de mídia. Há um tempo atrás eu conversava com alguns pastores falando por que nós não temos ainda, aqui é só especulação, tá? E a brainstorm, por que nós não temos ministério de tecnologia na igreja? Porque imagine o que os games hoje estão fazendo, ou seja, o meu filho, ele se ele for jogar em realidade aumentada, ele vai entrar num mundo novo onde ele vai ver as coisas, ele vai tocar as coisas. Eu fico imaginando que maravilha seria o dia que eu for contar para as crianças a história de Noé, de Abraão, e colocar um óculos de realidade virtual e transportar elas para o tempo, onde elas consigam ver o que estava acontecendo, sentir, ver como é que foram as coisas. Então, nós precisamos pegar toda a sabedoria, todos os princípios cristãos e colocar eles num novo ecossistema. Ou seja, a gente não lê mais em pergaminho. Há um tempo atrás, a gente tinha resistência, e eu passei por isso em algumas igrejas, ou seja, você demoniza a forma ou o meio. O que quer dizer isso? Certa vez eu estava numa igreja, me permita aqui, não quero fazer nenhum juízo de valor, mas uma pessoa me criticou porque eu não estava com a Bíblia em papel. Assim, pô, mas você já está adepto dessas coisas aí, isso aí, não é isso aí, cadê sua Bíblia? Cadê sua Bíblia? Porque a Bíblia é essa, a Bíblia tem que estar em papel. Então, quando eu demonizo a forma, ou o meio que ela está sendo entregue, é um grande perigo hoje, principalmente para as novas gerações que aprendem de um jeito diferente. O termo que a gente usa é que a nova geração ela é visual learner. Visual learner é um cara são pessoas que aprendem olhando. E a capacidade de aprendizado delas é muito maior do que quem lê um texto. Então, isso não quer dizer que a gente vai abandonar o princípio, nem o que está escrito. O que nós vamos fazer é entregar isso de uma outra forma. Então, essas experiências faz com que nós, que temos mais idade, tenhamos que voltar a aprender, não a Bíblia, não a teologia. Isso a gente vai ter que continuar aprendendo sempre. Mas aqui, entre nós, a gente já sabe muito disso. O que a gente tem que saber e aprender é como é que eu comunico isso. Qual que é a nova forma de comunicação, de entrega do princípio, da palavra, do propósito, da causa. Porque nesse sentido a gente perde, às vezes, campos enormes, até campos missionários,
que podem ser acessados com novos ecossistemas. E isso só vai ser construído de forma colaborativa, e aí eu acho que a cooperação da instituição conta muito, e se a gente tiver a humildade para aprender. Então é por isso que eu coloquei aqui como desafio, ou seja, a gente precisa ter humildade para aprender e produzir conteúdo relevante para o novo tempo. E não é só o conteúdo da essência, mas o conteúdo na forma que ele é entregue. Esse é, para mim, também um outro grande desafio. E por que eu digo humildade aqui? Porque a humildade é a força capaz de quebrar com o ciclo do orgulho, ou seja, eu não ensino nada para quem já sabe tudo. E as nossas hierarquias criaram uma lógica de que, cara, se eu estou no topo, eu sei tudo, porque eu cheguei aqui por mérito. Eu fui alçando, eu fui estudando, eu fui subindo. O problema é que o que eu sabia, o que eu sei até hoje, se eu não entregar ele na forma que as novas pessoas, novas gerações e o novo mundo lê, o meu ensino, a minha entrega, ela é inócua, porque ninguém vai ter acesso a ela. Então, nós temos o desafio aqui da humildade para aprender e produzir conteúdo para esse mundo novo. Estou quase terminando, tá, meus amigos? O último é liderança aqui. E eu estava pesquisando lideranças evangélicas para colocar como foto, depois eu desisti para não criar nenhuma celeuma e não ser antiético aqui de maneira nenhuma, para falar de liderança. Então eu fui buscar lideranças do meio corporativo hoje, ou do mundo, que fazem o que a gente chama de evangelização de cultura. A gente viveu um tempo onde as instituições elas eram muito mais fortes e presentes do que as lideranças que as tinham, que as detinham, que as comandavam. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas se conectam. Lembra que a gente falou que ao invés de membros e sócios, a gente tem seguidores? E esses seguidores, eles vêm principalmente, eminentemente, pela liderança exemplificada como embaixador de uma cultura. Então, se eu fosse aqui, agora eu vou estimular a imaginação de vocês, né? Imaginem as lideranças evangélicas no Brasil hoje, e o quanto que elas evangelizam a cultura ou elas desevangelizam uma cultura cristã. Então, aí façam o exercício de imaginação de vocês. Mas eu coloquei aqui, por exemplo, a Magazine Luiza, ou a Luiza Trajano, que é uma senhora. Ela tem um perfil, um estereótipo totalmente diverso do que a gente fala dos novos meninos, geeks, nerds de tecnologia. Ela é uma senhora já, né, de alguma idade, um português extremamente simples, mas extremamente carismática. E que ela é evangelizadora da cultura Magazine Luiza de fazer negócio. Pois bem, essa senhora, junto com a equipe dela, fez com que a empresa dela fosse uma das empresas que mais crescesse nos últimos anos, mas muito mesmo. Assim, as ações da Magazine Luiza explodiram. O outro é o Elon Musk, que hoje é considerado talvez uma das grandes lideranças mundiais em termos de tecnologia. E olha a causa do Elon Musk, colonizar Marte até 2030. Então tem pessoas que trabalham para o Elon Musk hoje praticamente gratuitamente, ou seja, ele não tem uma instituição, ele tem uma causa, um propósito, e as pessoas cooperam para esse propósito. Ele quer fazer com que os carros sejam autônomos, então a empresa dele hoje, que produz carro, vale muito mais do que todas as outras montadoras normais juntas e somadas. E outro é o ativismo político e cultural, e eu peguei aqui o Hang, que é claramente tem um viés político ideológico, e ele deixa isso claro. E ele evangeliza na cultura dele. Então, definitivamente, hoje, as pessoas se conectam em pessoas. Esse termo de influencer, ou influenciador, é uma realidade nesse nosso novo tempo. Então, no passado, a gente queria atrair as pessoas para as nossas instituições, e elas se conectam hoje com influências. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode acessar o ensino, a palavra, as causas e os propósitos de qualquer pessoa. No passado, isso era inimaginável. Esse novo tempo, hoje, propicia isso para as pessoas. Então, o outro desafio é como é que a gente desenvolve líderes que sejam embaixadores de cultura. Ou seja, a gente precisa de lideranças que o jeito dela viver,
o modelo de vida dela e o que ela expõe como modelo de vida represente a cultura da nossa organização. Porque as pessoas vão se conectar com pessoas e causas e não com organizações e instituições. Então, isso é o que a gente está vendo no novo tempo. Né? Então, esse é talvez o último desafio. Só um resuminho aqui de tudo que eu falei, ou seja, os desafios hoje que a gente tem em organizações e em empresas são engajamento, o desenvolvimento dessa instituição, o aumento de voluntários ou de membros e sócios, ou vamos colocar aqui o voluntariado, o conhecimento expressivo, a educação, liderança e ter resultados nos nossos propósitos. Como é que isso é feito hoje nos novos tempos? Engajamento, com comunicação, mas uma comunicação feita dentro dos novos veículos de comunicação, né? Ou seja, com um novo ecossistema de mídia. O desenvolvimento é feito através da exploração do novo, inovação, criatividade, pensar diferente, fazer as coisas de um jeito diferente. Tudo que nos trouxe até aqui dificilmente vai nos levar. E aqui a gente tem que ser fiel e às tradições, a tudo que a gente construiu através das pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, mas a gente tem um perigo muito grande no saudosismo e na âncora no passado, de achar que tudo que foi feito, e não estou falando em essência nem em princípio, estou falando em formato, em ferramenta. A gente precisa explorar o novo. O voluntariado é feito através de formação de comunidades, não de sócios e membros. Comunidades que se formam ao redor de causas, de propósitos. O conhecimento tem que ser feito através do desenvolvimento de capital intelectual de forma colaborativa e sinérgica. As pessoas precisam estar todo o tempo conectadas e o que uma igreja está pensando tem que ser de conhecimento de todas, organicamente. Todo mundo distribuindo conhecimento sem medo de ser feliz, discutindo ideias, debatendo, produzir um conhecimento conjunto. A educação é feita através de construtivismo de aprendizagem, e isso é cultural, ou seja, fazer apostilas não funciona mais. Eu vou fazer a apostila com os passos para que isso aconteça. Não, você tem que construir a comunidade que vai dar as respostas para ela mesma. A liderança são feitas com evangelizadores culturais, e eu amo esse termo, e olha só, esse termo foi nos roubado, porque hoje no mundo dos negócios, no mundo não cristão, eles usam o termo evangelizador. É uma pessoa que evangeliza através da cultura. Nós sabemos fazer isso, Jesus nos ensinou, os apóstolos. Nós temos que tomar posse desse termo e sermos evangelizadores culturais, né? E os resultados vêm através de propósito. Quando o propósito é bom, as pessoas se conectam. Propósitos e causas trazem resultados, né? E, para terminar aqui, eu só trago um versículo que me instiga muito, mas muito mesmo. Quando eu vejo o que Paulo diz, ou seja, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo, nos últimos anos, tem sido um soco no meu estômago e uma coisa que me coloca muito, mas muito combustível na cabeça para pensar. Até que ponto eu estou me amoldando ao padrão do mundo? Mas até que ponto eu estou deixando de renovar a minha mente e de pensar o novo, sem me amoldar ao padrão do mundo? Então, aqui é quase um Tostines, vem demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais. Mas eu acredito muito que, com a ajuda do Espírito Santo e com pessoas dedicadas à causa e à obra, produzindo conhecimento intelectual conjunto, nós conseguimos vencer os desafios desse novo tempo que se coloca diante de nós, e a gente consegue usar tudo que nos é disposto através de ferramenta, de tecnologia, de riqueza, de pessoas, de voluntário, fazer o melhor para a gente conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu espero aí poder ter contribuído com questões e problemáticas para a gente discutir durante o fórum. Um prazer. Eu estou deixando aqui os meus contatos, mas a gente vai estar junto aí no decorrer do dia, né? Muito obrigado.